Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Nunes Patag. Gostaria de refletir com vocês a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1, que diz o seguinte: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. É interessante perceber a atitude dos discípulos, embora que a Bíblia não enaltece o nome da pessoa que foi ao encontro do mestre para pedir ao mestre ensiná-los a orar. Os discípulos perceberam que Jesus era um homem de oração. O nosso mestre Jesus não somente falava de oração, mas ele era um homem que praticava a vida de oração. A oração para Jesus era um prato do dia. Um dos melhores pratos que Jesus gostava de alimentar era a vida de oração, o tempo a sós com seu Pai. Ele era um homem que entendia melhor o que é a vida de oração. Ele era também um mestre na vida de oração. É interessante que os discípulos, quando se aproximam do mestre, e eles dizem que, mestre, ensine-nos a orar. Ou seja, Jesus era um rabino na escola de oração. Dominava a arte de oração. Por isso, ele tinha capacidade de poder ensinar os seus discípulos a orar. Os discípulos foram até Jesus Cristo, não pediram sucesso ministerial. Eles não pediram a Jesus para lhes ensinar a pregar. A maior preocupação dos discípulos era aprender, ter comunhão com o Pai. Pois eles fizeram uma descoberta que o poder que manava no ministério de Jesus, esse poder via através da vida a sós com o Pai. E eles fazem essa descoberta. Então eles desejam agora que o mestre também ensina a eles a orar, como João Batista havia ensinado os seus discípulos. Queridos, nós precisamos chegar até Cristo Jesus. Precisamos chegar aos pés de Jesus Cristo, entrar na escola de oração para que o mestre nos ensine a orar.